De volta aqui no Mulher.com, na nossa sala de visitas, vamos conversar sobre os perigos do uso anticoncepcional. Você faz uso dessa pílula? Então você precisa saber que você corre uns certos riscos que talvez ninguém te contou, mas nós precisamos falar sobre isso sim. Mas olha, eu falei ali na nossa cozinha que nós vamos ter a Lia de volta aqui. O que acontece, gente? Hoje nós, no começo do programa, anunciamos que íamos ter a Lia Toledo participando conosco e também a Isa, né? Nós falamos que a Isa ia estar conosco hoje aqui, mas a Isa teve um imprevisto, né, de família e ela não conseguiu vir hoje aqui no programa. E a Lia já tinha uma peça ali que ela estava louca para ensinar pra gente, estava até falando ali e tal. E aí ela vai ficar, então, daqui a pouquinho, nós vamos lá pro nosso ateliê com a Lia de volta. Dá uma olhadinha aí para você ver. Olha só que coisa linda, ó, essa peça aí, ó, para você fazer, tá bom? Então já a Lia volta fazendo esse porta-treco para nós lá no nosso ateliê. E Isa, tudo de bom aí para você, viu, minha querida? Dá notícia aqui pra gente, tá bom? E, doutor Alaércio Júnior, conosco aqui, ginecologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer para nós também. Assuntos que nós precisamos falar, né, e que muitas mulheres não escutam em lugar nenhum. Né? Hoje eu estava falando ali de Judite e uma das coisas que me chamou muita atenção é que ela era uma mulher muito sábia. E para você ter essa sabedoria, né? Claro, a sabedoria Deus também dá, mas a gente precisa buscar, né? Ter conhecimento, ler, ser curioso, saber por que estão falando isso, por que, né? Por que isso e por que aquilo. E a mulher, ela também precisa ter sabedoria em relação a certos temas, né, doutor? Claro que sim. E esse é um deles, porque diz respeito àquilo que nós somos por criação de Deus, né? Fecundas. Nós somos criados para ter filhos, para fecundar, né? Para constituir família. E aí, nesse caminhar, né, da nossa vida de mulher, tem os anticoncepcionais que muitas fazem o uso. Sim. Né? Sem saber que tem risco, né, doutor? Claro que sim. Tem risco para a alma e tem risco para o corpo, né? Os planos originais de Deus, né, estão os filhos, né, que são dons, talvez os dons mais preciosos do casamento. A primeira ordem de Deus para o casal foi justamente esse, né? Crescer e multiplicai-vos, né? Quer dizer, tenham filhos. Exatamente. Bom, mas é lógico que o ato sexual, o ato conjugal não existe, segundo os planos de Deus, não exatamente somente para ter filhos, é claro que não, né? Tem a ver também com o aumento do carinho, do casal, da ternura, do amor, né? Com o romance. Bom, mas os filhos são consequências, lógico que são consequências naturais do ato conjugal, né? Exatamente, doutor. Eu queria, assim, antes da gente entrar mesmo aí no assunto da pílula, quer dizer, nós estamos no assunto da pílula, mas dizer, assim, falar desse ponto de vista da nossa igreja, né? O que a igreja pensa, porque assim, aí eu preciso fazer um parênteses, não, acentuar algo para você que é o quê? Você é católico e cristão e segue a Igreja Católica. E nossa igreja, ela tem uma doutrina e tem os mandamentos de Deus que nós seguimos, né? E são regras, né? Então, doutor, nós precisamos seguir a igreja. E o que a igreja pensa sobre o uso, o que a igreja nos orienta sobre o uso do anticoncepcional? O que a igreja nos ensina, né, a partir do que Deus lhe deu como norma, né, a respeito dos anticoncepcionais. Bom, o início vem daí mesmo, né? Crescer e multiplicai-vos, né? Mas é lógico que existem alguns momentos em que a gente, por alguns problemas sérios, pode evitar, por algum tempo, pelo menos, mais filhos, né? Pelo menos por algum tempo, ou às vezes até definitivamente, quando houver um motivo grave, um motivo sério para isso. Então é justamente isso que ela ensina, né? Que o sexo, né, o ato conjugal, né, a relação sexual do marido e da mulher devem estar abertas à procriação, sempre. Né? Nunca fechar as fontes da vida completamente. Estar aberto
pelo menos no futuro, para a procriação, né? Então, o que a igreja, em nome de Deus, né, corpo de Cristo aqui na Terra, nos orienta a respeito disso. Bom, que não é lícito usar de determinadas formas de se evitar a gravidez. Não é lícito, ou é pecado mesmo, porque desgosta a Deus, faz mal para a alma, além de fazer mal para o corpo muitas vezes, né? Faz mal para a alma usar determinados métodos anticoncepcionais, né? Mas todos são ilícitos? Não. Alguns, em determinados momentos, se houver um motivo grave para se evitar filhos por um tempo ou definitivamente, são lícitos, poderíamos usar, né? Os métodos anticoncepcionais artificiais que utilizam de hormônios ou utilizam de instrumentos, aparelhos, né, que impedem a gravidez ou determinam a interrupção da gravidez já iniciada, esses obviamente são ilícitos, né? Eles agem de uma forma que fecha, como eu já disse, interrompe as fontes da vida e bloqueiam os planos de Deus, né? Além de muitas vezes fazerem mal para o corpo da mulher, né? Já os métodos anticoncepcionais naturais, né, quando o casal conhece como funciona o corpo da mulher, conhece os períodos, né, pelos sinais que a própria natureza, que Deus deixou para a gente, que a própria natureza mostra, que demonstram que a mulher está fértil, que se tiver o ato conjugal naquele momento, a chance de engravidar é grande. E naquele determinado momento da vida, existem motivos sérios para se evitar isso. Então, se abstém do ato sexual, se abstém de ter o contato e, com isso, evita a gravidez. Uma coisa natural, tranquila, perfeitamente dentro dos planos de Deus, né? Não vai correr o risco também de acontecer nenhum aborto, né? Inclusive, doutor, amanhã nós vamos falar aqui no nosso programa sobre o método Billings. Você que é mulher, casou, vai casar, né, tem um relacionamento, conheça o método Billings, né? Amanhã nós vamos falar que é um método natural para você, então, ter esse tempo, né? Ou se você está passando por uma situação que não pode ter filhos, o método Billings vai te ajudar, inclusive até no planejamento, né? Para você ter os seus filhos. Então, amanhã nós vamos conversar sobre isso que o senhor está falando aqui. Maravilhoso. É justamente disso que eu estava falando. E o método Billings, além de evitar a gravidez em momentos específicos, pode facilitar a gravidez em outros momentos. Ele foi criado para isso, exatamente, né? O método Billings foi criado para... Mas amanhã nós vamos falar sobre isso. Agora, doutor, o anticoncepcional, ele traz riscos, né? E pode trazer doenças, né? Inclusive aborto, mas também pode trazer doenças, né? Que é para o corpo da mulher, e a mulher às vezes nem está pensando nisso, né? Como câncer, vamos ver, tem uma tela que a gente preparou, vamos ver? Ah lá, ó, glaucoma, câncer, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, a pílula é potencialmente abortiva. O doutor vai explicar para nós cada uma dessas aí, né, doutor? Isso. Posso começar de trás para frente? Pode, por favor. Já que nós estamos falando mais da alma, vamos continuar falando da alma, né? Bom, o aborto é um assassinato, é um crime hediondo, foi assim que São João Paulo II chamou o aborto e é assim em suas encíclicas e é assim que o Concílio Vaticano II também chamou. É um crime hediondo, né? Imagina-se que algumas mulheres em momentos de desespero, ou casais em momentos de desespero, recorram a ele, mas não deixa de ser um crime, né? Bom, mas por que a pílula é potencialmente abortiva? A pílula foi criada na década de 1950 e foi colocada em comercialização na década de 1960, mais ou menos. As doses de hormônio, que são os componentes da pílula anticoncepcional nessa época, eram doses muito altas, que tinham efeitos colaterais muito graves, assim, muito vômito, muita dor de cabeça, aumento do risco maior ainda de trombose, doenças cardiovasculares. E ela, nessa época, ela era
anovulatória, ela impedia a mulher de ovular. Por causa dos efeitos colaterais, a dose de hormônio foi diminuindo com o tempo. E com essa diminuição, os efeitos colaterais diminuíram, é verdade. Por outro lado, muitas mulheres ovulam tomando pílula. E por que é que a pílula continua evitando a gravidez, mesmo com as mulheres ovulando? Porque ela age em outros lugares. Nos lugares onde a pílula age é dentro do útero, numa pele, numa mucosa dentro do útero, que é o endométrio. Ela age no endométrio e o torna inóspito para receber o nenê. Então, muitas vezes pode acontecer de que a mulher tomando pílula tenha ovulação. Foi fecundada. O óvulo é fecundado, é levado até o útero e na hora dele se implantar no útero, dele nidar, ele não consegue porque o endométrio é inóspito. E ele simplesmente escorre. Bom, isso chama aborto. Olha tá bom, isso. eu sei que o seu médico muitas vezes não te falou isso, mas é uma grande verdade, isso está escrito na bula da pílula. Exatamente. E aí também a gente percebe o aumento dos casos de endometriose, sendo que uma das curas para a endometriose é a gravidez, é engravidar. Né? Sim, eu me lembro muito bem do meu médico dizendo, você tem 70% de chance de ter endometriose. A cura é a gravidez. Aí eu tive 7 gestações, nunca tive endometriose. Pronto, resolvido o seu problema. Foi maravilhoso. Doutor, tem uma pergunta no nossas redes sociais lá no Facebook. Pois não. Vamos ver quem está aí. A Maria Pedro. Oi, doutor Alessio, boa tarde. Tenho miomas pequenos e tomo desogestrel há 5 anos. Deve ser o nome do anticoncepcional, né, que ela toma. Quais os riscos em tomar por muito tempo? Não tive filhos. Como estou aproximando dos 40 anos, corro o risco de ter uma menopausa precoce. Estou com 39 anos. Obrigada. Ela é a Maria Antônia de Itu, São Paulo. Parabéns pelo programa, está maravilhoso, assistindo todos os dias. Obrigada, Maria, pela sua participação, viu, minha querida? E aí, doutor? Oi, Maria. É assim, desogestrel é mesmo um componente de um determinado tipo de pílula anticoncepcional, que é usado também para tratamento da endometriose e para evitar hemorragia quando é uma mulher portadora de mioma. Bom, é uma pílula, como ela tem só este hormônio e não pelo menos 2 hormônios como a maioria das outras, né, tem menos riscos de doenças cardíacas, de trombose do que as outras pílulas. Bom, ela evita mesmo muitas vezes o sangramento para quem tem mioma. Às vezes é um mal necessário, é um tratamento necessário. Por outro lado, ela evita a ovulação. Então, em geral, quem toma o desogestrel tem ciclos sem ovulação. Quer dizer, tem muito menos risco de ter um aborto imperceptível, um aborto sem saber o que está acontecendo. Ainda assim, em alguns casos, quando as mulheres precisam mesmo desse remédio, e às vezes é remédio mesmo, quando precisa mesmo desse remédio, eu peço para que o casal faça 1 semana de abstinência sexual durante o mês, que seria a semana em que há mais probabilidade de se ovular. Sim. Então, daí evita completamente o risco de aborto. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, é um tratamento que é muito usado. Às vezes a gente tem poucas outras opções a não ser a cirurgia. Ela não induz a menopausa, mas não menstrua enquanto estiver tomando. Então, é um mal que às vezes é necessário. Tem alguns efeitos colaterais, mas que às vezes são menos maléficos para o organismo do que o próprio problema do mioma. Certo. Olha, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, aproveita o Dr. Júnior aqui, envia suas perguntas lá no nosso Facebook, nas nossas redes sociais ou liga para a gente aqui também, tá bom? O doutor vai responder as suas perguntas. Enquanto isso, a gente vai seguindo ali aquelas doenças, falamos, né, que o anticoncepcional pode sim abortar e só por isso a gente já pode ver o quão mal ele faz. E aí, doenças hepáticas, começando de baixo para cima. Tá bom. Bom, são doenças do fígado, né? Se a gente lê a bula do anticoncepcional, eu sugiro que você leia, né? Mas você vai ver lá que quem já teve hepatite, ou tem hepatite, ou teve risco de câncer de fígado,
qualquer doença do fígado, é proibido, essa mulher é proibida de tomar pílula pelo resto da vida, mesmo os hormônios da pós-menopausa. Por quê? Porque esses hormônios, que são os componentes da pílula, agem diretamente no fígado e podem lesar, até matar, as células do fígado, né? Causando hepatite. Uma mulher, mais um exemplo, uma mulher que teve, durante a gravidez, um quadro de prurido, de coceira, né? É mais ou menos comum mulheres, durante a gravidez, terem quadros de coceira, né? Essas mulheres estão proibidas de tomar pílula pelo resto da vida, pelo risco de problemas no fígado que podem ser até incuráveis mesmo. Ou seja, então, a pessoa teve coceira, às vezes nem sabe, continua tomando anticoncepcional, depois tem um problema sério. Infelizmente, os médicos, às vezes, nós médicos, nem avisamos do risco. Mas, assim, ela com certeza machuca o fígado. O quanto ela machuca, não se sabe, para algumas mulheres mais, para algumas mulheres menos, mas qualquer uma está propensa a ter algum problema no fígado por causa da pílula anticoncepcional. Então, se você usa, precisa fazer um controle das funções do fígado. Certo, gente. Olha, vamos continuar conversando sobre isso, vamos fazer um intervalo. Aí dá tempo de você ir lá deixar a sua pergunta, porque você está aí atenta, né, à conversa. Deixa a sua pergunta, a sua dúvida e a gente já volta aqui rapidinho, tá bom? Só para tomar uma aguinha, a gente já volta.